Esta semana temos um tema que eu gosto muito, que é o tema da reforma, que é sempre um tema às vezes um pouco ambivalente. E é isso também vai ser interessante nós também falarmos. Eu tinha feito uma proposta na última aula e depois também fui fazendo algumas chamadas aqui na página. Se alguém porventura gostasse de relatar alguma experiência, como é que foi este processo de se aposentar, de passar à reforma, pois seria mais rico para nós falarmos aqui na aula e trocarmos ideias. Eu, na verdade, recebi um relato, foi aquilo que eu recebi, mas é assim, eu acho que, independentemente disso, e o objetivo não é saber por nós, o objetivo aqui é realmente termos só mais alguns pontos de partida, irem falando ao longo da aula, colocando alguma questão que eu possa ir pegando e nós podemos ir debatendo como é que foi a vossa experiência. Foi positiva? Foi neutra? Foi mais para o negativo? Mas sem ser positivo ou negativo, principalmente qual é que foi a vossa experiência pessoal. Porque assim, eu ainda não estou na reforma, eu hei de lá chegar, não me vou reformar da vida, mas provavelmente vou-me reformar de alguma atividade que eu tenho. Portanto, para mim é difícil, tenho lido, tenho estado em contato com pessoas, mas para mim é difícil de eu falar na primeira pessoa, porque eu ainda não passei por essa experiência. Portanto, é sempre mais rico e muito mais fiável a experiência de quem já passou e quem já tem alguma coisa para contar, não é? Portanto, já tem alguma riqueza e alguma experiência para poder falar. Sendo assim, o que é que eu pensei? Abordar então aqui alguns tópicos que eu vou trazer aqui para a aula, mas que não vão ser a prioridade. Eles só vão ser a prioridade se vocês realmente não colocarem aqui alguma questão que gostassem de partilhar. E aí nós íamos mais por essa onda. Se isso não acontecer, vou-me deixar ir mais pela onda dos tópicos que eu tinha aqui, que também podem ser discutidos, debatidos, obviamente, como nós temos feito nas últimas 3 aulas. Portanto, era essa a dinâmica que eu propunha para a aula. Então, assim, eu fui buscar um bocadinho outra vez aqui do enunciado da reforma, porque reforma é uma palavra que, apesar de tudo, que eu não me afinizo muito. Gosto mais, por exemplo, do termo brasileiro, que é jubilação. Jubilação lembra-me sempre um momento de comemoração, um momento de júbilo, um momento de um ápice, digamos assim. E eu acho que a reforma não tem que ser uma coisa estanque, não tem que ser ali uma barreira que às vezes tenho visto muito, às vezes as pessoas comentarem, ter aquela noção, eu quero chegar à reforma para isto, eu quero chegar à reforma, só quando eu chegar à reforma é que eu vou ter tempo para isto. Ou então, falarem muitas vezes que realmente a reforma pode-lhes trazer outro momento, vai ser um momento divisor de águas. E eu acho que sim, pode ser, e é isso mesmo que pode ser interessante, mas se calhar é uma fase, não é? Tal como nós, quem tem filhos, por exemplo, passou por várias fases, teve os filhos, depois vai tendo os netos, portanto, vai vivendo as fases com outros elementos e se calhar sendo outra pessoa, porque ela vai tendo outras vivências e vai avançando ao longo do tempo. Portanto, eu até agir, eu meti aqui, eu não vos posso mostrar os slides, porque o Facebook não permite essa opção, que é pena, mas eu pus aqui num slide, pus uns bonequinhos, pus reforma, e depois pus uns bonequinhos em construção, eletricista, o homem com uma picareta, o homem com uma pá, e eu acho que a palavra que diz assim, a palavra etimologia é reforma, forma regressiva de reformular, do latim reformare, dar forma primeira a.
E não deixa de ser interessante, não é? Que é assim, parece que nós vamos, a reforma podia ser aqui um momento de reformulação, não é? Um momento, um momento de tomar outra forma, outras formas, a nossa vida, aquilo que nós queremos fazer na vida, porque na verdade a vida continua. Apenas quando nós falamos da reforma, estamos a falar do ponto de vista profissional, não é? Da vida ativa profissional, em que nós chega aquele momento, nós nos reformamos da nossa atividade e passamos a um outro estado. Pronto. Esse estado pode ser um estado de inatividade, ou pode ser um estado, que é isso que vamos aqui discutir um bocadinho, um outro estado que nos permite, se calhar, fazer outras coisas ou vislumbrar outros horizontes, de acordo, obviamente, com as nossas vontades e aquilo que nós queremos fazer. Porque isto também é muito giro dizer as coisas, e agora tens que fazer isto e tens que fazer aquilo, mas a verdade é, tal como nós às vezes durante a vida ativa temos muitas atividades que nem sempre gostamos daquilo que fazemos, ou seja, estamos um bocadinho... não estamos no nosso melhor. Às vezes até podemos, não sei se concordam comigo, até podemos dominar aquilo que fazemos pela prática, pelos métodos, pelos processos que fazemos e aprendemos a fazer, mas isso não quer dizer necessariamente que a gente goste daquilo que está a fazer, que a gente sinta uma verdadeira afinidade com aquilo que estamos a fazer. E isso, por vezes, não é o melhor para nós. Nós enquadramos numa sociedade, muitas vezes uma sociedade capitalista, um pouco capitalista e materialista, e que realmente nós, muitas vezes, para sobrevivermos, precisamos ou concordamos, digamos assim, em desempenhar esses papéis de forma, em muitos casos, por exemplo, temos sustentabilidade financeira, obviamente que é uma coisa bastante importante, e que sem a qual nós não conseguimos pensar em outro tipo de coisas, mas às vezes passa a expressão, vendemos a alma ao diabo e fazemos às vezes coisas que vão contra aquilo que o nosso íntimo nos urge fazer como prioridade. Não quer dizer que nós não possamos fazer várias coisas ao mesmo tempo ou que nós não possamos fazer coisas diferentes em estágios diferentes. Mas a verdade é que às vezes estamos uma vida inteira, podemos estar uma vida inteira, não é estamos, porque assim também estou a generalizar, mas podemos estar uma vida inteira a fazer, a não vislumbrar outras realidades e outras experiências. Ok, Lourdes diz-me que enviou e-mail, mas não sei se recebeu, porque deu erro. Não recebi mesmo, Lourdes. Não sei se... mas eu recebi de outra pessoa, não sei se calhar houve aí algum engano de digitação do e-mail. Se tivesse agora, está no computador, não sei se pode enviar, portanto, poderia tentar enviar agora. O meu e-mail é o energysf@sap.pt. Se quiser confirmar, eu escrevi nesse quadradinho que está ao lado do vídeo e das referências desta aula, também escrevi o meu e-mail. Se não conseguir, pode sempre pôr aí nos comentários e a gente vai falando. Mas já vi que também pôs aqui outra situação, que é durante todo o tempo que trabalhei, sempre pensei só o fazer quando tivesse o limite de idade. Nunca me custou ir trabalhar, mas assim não aconteceu e num dia requeri a aposentadoria. Não foi fácil deixar de um dia para o outro fazer o que gostava. Ok. No fundo, o que a Lourdes estava a dizer é que gostava tanto daquilo que fazia que a aposentadoria para si
foi algo que não desejava, não é? E isso é interessante, porque ao oposto, às vezes há pessoas que não gostam daquilo que estão a fazer e veem até o período da reforma como aquela oportunidade, a única oportunidade de realmente se livrarem daquela situação e poderem estar noutra. Por isso é que o que acontece hoje em dia, muitas empresas, e eu tenho procurado alguma informação, até já escrevi alguns artigos nesse sentido, muitas empresas estão a perder algumas oportunidades, embora a gente esteja num outro momento e começa-se a falar de felicidade, começa-se a falar de bem-estar, conciliar temas, por exemplo, como o salário emocional, que tem muito mais importância, muitas vezes, que o salário monetário, ou seja, nós temos uma condição de trabalho, de equipa, do local onde estamos. Por vezes o empregado dá mais valor a isso do que propriamente está a ganhar um valor muito grande de dinheiro ou não, portanto, já se fala muito sobre, já se aborda essa via, mas a verdade é que a maior parte das empresas hoje em dia não tem uma estratégia voltada no sentido de fazer uma coisa que é, nós temos a reforma e existe a pré-reforma, que foi um conceito que foi introduzido em 2019. Não sei se muitas empresas ou muitas pessoas estão, digamos assim, também a fazê-lo, que é uma fase de transição entre a vida ativa, profissional e a reforma. E é uma fase no entremeio em que a pessoa tem possibilidade, apesar de começar a ter, portanto, ou ganhar menos valor, ou haver ali algum ajuste, mas começa a ter períodos de trabalho em que está ativa, outros períodos não está ativa. Há um aconselhamento até do ponto de vista de recursos humanos, do acompanhamento da pessoa, daquilo que ela quer fazer, ela começa a fazer outro tipo de atividades e que lhe permite fazer o quê? Uma fase de transição. E isso, Lourdes, pode ser, por exemplo, um conceito a ser implementado no futuro, que eu acho que seria muito válido, porque iria dar um apoio até para a pessoa, quando passa a reforma, não sentir no início no início sentir muitas vezes aquele mal-estar, não é? No sentido, agora tinha atividade e de repente fico sem atividade, não é? E sentir-se, no fundo, dela começar a palpar terreno, o que é que ela vai fazer depois? Que isso muitas vezes é descurado. Claro que isso é algo que a própria pessoa também deve procurar ter informação, mas quando estamos a falar de uma empresa que depende de algumas tarefas nossas e também uma empresa onde nós estivemos durante muito tempo, eu penso que, não sendo uma obrigação, é algo que a empresa pode ajudar muito nessa fase de transição. E a própria empresa vai ter ganhos com isso. Vai ter ganhos no sentido da produtividade da pessoa, do bem-estar da pessoa, e como nós todos influenciamos uns aos outros, isso também gera um ambiente de confiança e gera um ambiente de transição propício a que haja um processo muito mais fácil de ambas as partes. Portanto, eu acho que isso, por exemplo, aquilo que sentiu poderia ter sido uma coisa que podia ter sido muito aliviada e que podia ter sido muito mais acompanhada. Porque se calhar poderia haver, a Lourdes até poderia, numa primeira instância, estar a acompanhar, por exemplo, pessoas que fossem para o seu lugar ou de uma outra área e dar todo o seu conhecimento e o seu acompanhamento e sentir-se útil, que é uma coisa super importante, e aos poucos começar a fazer um processo de deixar de estar tão conectada e encontrar outros focos de interesse, encontrar outra coisa onde projetar essa sua disponibilidade e essa sua vontade de estar ainda a trabalhar com aquilo. Então, isso é uma coisa super importante. Eu espero que no futuro isso venha a ser implementado. Eu acho que já há algumas empresas que têm essa predisposição e esperemos que sim. Esperemos que isso vá andar para a frente. A Lourdes ainda comenta, nos primeiros dias saí de casa, sempre à mesma hora e apanhei os mesmos transportes. Eu estou aqui a tentar ver. Exato, porque nós temos rotinas, não é? E isto é o mesmo quando nós
Eu ia dar o exemplo do fumador, mas não é um bom exemplo. Mas é o mesmo como nós estamos, por exemplo, o atleta. O atleta que está habituado a fazer treinos super intensos, com regra, com objetivos a atingir, e de repente deixa de ter atividade, ou porque se forma, ou porque vai fazer outras coisas. O próprio corpo, está habituado àquele ritmo. Portanto, o que acontece é que não há um processo de desmame, digamos assim. Há uma passagem de um estado para um outro estado de forma um pouco abrupta. E isso vai trazer repercussões, porque nós somos pessoas de hábitos, nós estamos habituados, e quando estamos durante muitos anos a fazer a mesma coisa e a reagir da mesma forma, é necessário fazer um processo de transição para que o corpo, o cérebro, o nosso ser, a nossa maneira de estar, também se adapte a uma nova realidade. Não sei se algum de vocês já sentiram isso no vosso próprio processo, mas isso também é um fator que eu acho super importante. Ok? A bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Mas isso isso que a Lourdes falou é uma coisa super importante. Eu acho que cada vez mais nós, como pessoas, nós, como elementos de qualquer instituição ou de qualquer projeto, acho que temos a obrigação, o dever, obrigação é uma palavra um bocadinho forte, mas temos o dever também de, junto dos sítios, junto das pessoas, junto dos projetos, junto das instituições, também mostrarmos que é preciso ter essa atenção, porque nós não somos números, nós somos seres humanos, e os seres humanos contribuem para todos os projetos, para as instituições. Portanto, quando nós deixamos de colaborar, também há algo que sai, também há algo que se separa. Portanto, esse algo era importante pela sua contribuição. E para nós é importante que nós também valorizamos aquilo que sentimos, aquilo que nós já demos e aquilo que ainda temos para dar. Porque esta coisa de dizer, pronto, formou-se, já não, pronto, ok, pronto, vai passar numa fase, é um bocadinho ali antes da morte e pronto. Isso é um bocadinho reducionista e que também dificulta aqui às vezes o processo. Mas isso, se calhar, vamos abordar um bocadinho aqui mais para a frente. A Lourdes disse que foi há 40 anos, claro. Isso foi uma vida inteira. Isso foi uma vida inteira. E continua a procurar equilíbrio. Mas isso é bom. É isso mesmo. Porque, independentemente se a gente está ou não em período de reforma, nós estamos sempre em período de renovação e de mudança. E a reforma é uma mudança. É uma mudança e muitas vezes nós desejamos tanto esta mudança, e quando eu digo isto, nós, estou-me a basear em muito tenho visto e tenho lido e tenho trocado impressões com as outras pessoas. Há uma busca tão grande às vezes. Eu costumo brincar que no tempo das cruzadas havia o Santo Grau. Não é? Penso que vocês conhecem este conceito. E às vezes a população procura na reforma o Santo Grau. Mas procura também o Santo Grau por dois motivos. Ou porque está insatisfeito naquilo que faz, e aí podemos pôr de N coisas que está insatisfeito, ou porque verdadeiramente ainda não descobriu quais é que são, o que é que gostaria de fazer e aquilo que quer fazer. Como pessoa, outras atividades e como bem-estar e como realização pessoal. Isto é uma reflexão minha, não é algo que esteja escrito taxativamente, mas é uma reflexão minha. Porque embora eu veja realmente que possa ser uma nova oportunidade, porque muitas vezes nós já temos alguma sustentabilidade financeira, mesmo infelizmente, em termos financeiros, nem todas as pessoas muitas vezes têm essa sustentabilidade, mas a população numa média tem essa subsistência, consegue ter esse valor mínimo, e que lhe pode permitir, muitas vezes, poder permitir ter mais tempo para continuar a sua vida, porque a sua vida é mais do que a sua atividade profissional. Só que às vezes as duas coisas fundem-se, que é a nossa vida, o nosso conceito de vida, por estarmos tanto tempo, e a Lourdes falava há 40 anos, é uma vida,
o nosso conceito de vida funde-se um pouco com o nosso propósito de vida, ou aquilo que outras vertentes que nós temos dentro de nós e que muitas vezes elas não estão exploradas. Não é positivo, não é negativo, não é nada. Elas apenas não estão exploradas. E às vezes a reforma, não precisamos de esperar pela reforma para que isso aconteça, nós podemos praticar isso no dia a dia, mas às vezes para algumas pessoas é o único momento ou que se questionam ou que têm a oportunidade de colocar isso na prática. Portanto, é um momento-chave que eu penso que também pode ajudar aqui no processo. Ok, então, avançando um bocadinho. Eu tinha aqui depois outro slide agora que eu chamei o caminho na primeira pessoa. O caminho na primeira pessoa era para nós podermos aqui debater um bocadinho as vossas vivências, o que é que foi passar por esta fase da reforma, ou se estão a passar agora neste momento, porque pode acontecer que isso, pode ser que isso esteja a acontecer ainda, seja algo fresco. Já começámos aqui com a Lourdes a falar um bocadinho sobre isso. Um dos relatos que eu tive foi também uma experiência menos positiva, porque na vida desta pessoa o que aconteceu é que o facto de haver coincidiu a apresentação com algumas questões de doença na família em que ela teve que prestar auxílio, então, digamos assim, nem teve a oportunidade de gozar, digamos assim, essa fase nem com transição, porque obviamente, teve logo que dar resposta a uma situação que infelizmente culminou com a morte da pessoa, passado 2 anos, e que ela diz que foi um tempo difícil, que nunca esquecerei. Isto são coisas que realmente acontecem na vida, pode acontecer na vida de todos nós, e que são aquelas tais experiências que às vezes dão-nos uma conotação, nós associamos, às vezes ficamos a associar uma fase àqueles sentimentos e àquilo que nós passamos. Mas que são circunstâncias da vida que, bom, obviamente ocorrem, não? E que cada um traz suas próprias experiências, mas que estão muito, muito frisadas aqui numa outra frase que ela fala, que é: as expectativas que tinham sido construídas para um descanso merecido saiu gorada. Ou seja, havia aqui isto, ou por acaso agora estava aqui a ver isto, que é outra coisa, que é expectativas. Que expectativas é que nós colocamos na reforma? Como é que nós vemos, como é que cada um de nós vê a reforma? E pronto, embora eu estava aqui a pensar, e embora vocês podem ir respondendo se quiserem, obviamente, isto é uma pergunta retórica para todos nós, e eu estava a pensar, eu próprio já pensei na minha reforma. Eu tenho várias atividades, eu sou bancária, trabalho num banco, mas sou coach e sou terapeuta de shiatsu também, mas na minha atividade principal, que é bancária, trabalho na área de comunicação, eu já pensei como é que eu me vejo daqui a uns anos. Porque, para mim, as minhas atividades do coração são coaching, são desenvolvimento pessoal e recentemente, o shiatsu, que é algo que eu também... tem a ver com a parte física, tem a ver com a parte de doação de energia e é algo que eu gosto muito. E a maneira que eu comecei a pensar é como é que eu me veria daqui a uns tempos, mas é uma expectativa minha, não é? Expectativa que eu tenho aliado a uma intenção de ter algumas iniciativas. Por exemplo, quando falamos nesta fase da pré-reforma, já pensei de ingressar nessa proposta, porque realmente não gostaria de ficar a minha vida toda como bancária. Não é que eu não gosto daquilo que eu faço, mas realmente aquilo que para mim é importante e que eu quero dedicar mais tempo é tudo o resto. Até neste momento, agora, obviamente, estou a manter tudo ao mesmo tempo, por aquilo que nós falámos, da questão da sustentabilidade. Isto é algo pessoal,
Mas é algo que eu penso e que gostaria de alguma forma, dentro do que é possível, tomar algumas medidas e programar-me para eu, obviamente, depois poder fazer outras coisas. Lá está, porque já tive algumas experiências e agora depois queria passar a uma outra fase e ter outro tipo de experiências. Agora, claro, isto pressupõe que haja uma iniciativa também na nossa parte. Nós temos a idade máxima de 66 anos e depois agora saiu há pouco tempo mais uns meses. Mas existem outras opções, que é a pré-reforma, existem outras opções que porventura nós possamos nos candidatar, não quer dizer que vamos conseguir, mas que possamos nos candidatar, mas isto com um objetivo, ou seja, eu vejo dentro do meu percurso pessoal que porventura poderia ser um objetivo. Agora, depois há, digamos assim, o percurso de cada um e aquilo que cada um deseja fazer. Mas isto tem canto que a questão das expectativas. No caso, haviam aqui realmente expectativas, quando chegasse àquela altura, descansar. E isso, se calhar, era uma coisa bastante importante para esta pessoa. Era o descanso. Só que aqui houve outros elementos que aconteceram e que tiveram uma repercussão, obviamente, neste processo e que já foram fora do âmbito da ação da pessoa e ela teve que dar resposta a uma outra situação, não é? Então, a ver se isto está tudo bem aqui. Ok. E eu tinha aqui posto, no seguimento do que eu estava a falar, tinha posto aqui também outros pontos aqui para abordar, que vem de encontro até este relato, que é a significação. Mudanças na nossa vida. Que mudanças na nossa vida realmente uma reforma pode ter? O que é que acontece? Nós ficamos a mesma pessoa, há um processo apenas processual, é uma mudança radical. Já vimos aqui um caso que houve uma situação que realmente provocou na vida desta pessoa, provocou uma determinada experiência, não é? E no vosso caso, o que é que vocês sentiram? Como é que foi a experiência? Daqueles que já passaram pela reforma. Porque há quem tenha experiências mais positivas, experiências menos positivas, experiências neutras. Há pessoas, como eu estava a dizer, que no fundo, quando passaram à reforma, foi quase mais um processo administrativo, porque mentalmente já estavam a preparar para o processo e essa transição acabou por ser apenas algo processual. Outras não, nunca se viram realmente reformadas e foi uma mudança bastante forte a nível emocional e que levou um tempo realmente a que se adaptassem a toda essa situação. E houve pessoas que simplesmente nunca se lembraram disso e passaram por isso e depois logo resolveram o que é que iriam fazer. Ou então, aquela imagem que nós temos mais comum, que são os senhores que estão sentados no banco do jardim, a jogar as cartas, a passar o tempo, e o tempo vai passando. O processo de envelhecimento está em curso, e obviamente eles vão envelhecendo, mantendo uma nova rotina, que é aquela rotina de efetivamente estar a jogar as cartas e falar no jardim, e do resto do tempo muitas vezes estar apenas parado, sem fazer muita coisa. Eu gostava de vos ouvir. No caso não é ouvir, é escrever. Só porque vai sair mais rico.
não é por mais nada. Outra coisa é aqui pronto, que está relacionado com o retorno, não é? Se eu tive realmente aquele retorno que eu estava à espera. Já aqui a Lourdes falou na questão que, pronto, demorou algum tempo, não é? Demorou algum tempo a que ela conseguisse sentir-se minimamente bem com a situação. A Maria Emília João diz que se aposentou muito cedo com um objetivo. Esse objetivo falhou. E, entretanto, convidaram-me para trabalhar no privado, onde permaneci 14 anos. Então, o que é isso? Não foi reforma nenhuma. Ou seja, isto acontece às vezes, não é? E às vezes até acontece na mesma empresa, dispensarem uma pessoa e ela depois, passado um tempo, voltar, até com outro vínculo contratual, o que não deixa de ser caricato, e volta a trabalhar no mesmo sítio, não é? Mas como é que foi a sua experiência? Foi algo que gostou? Foi algo que foi positivo? Como é que vê isso? Não sei se, entretanto, já se aposentou também da outra empresa. Mas neste caso, obviamente, havia aqui um objetivo inicial que falhou, não é? A Lourdes, recuso-me a ficar sentada à espera do tempo passar. Pois é. Mas a Lourdes é muito à frente. Estou a brincar consigo. Pois, pode não ser uma opção, nós ficamos sentados a ver o tempo passar. Até porque ele passa mesmo, não é? E passa para todos. O tempo verdadeiramente passa. O conceito que nós temos de tempo passa. Por isso é que às vezes há muitas pessoas que chegam ao final da vida e não sei se vocês já viram em alguns relatos ou até alguns documentários, e depois as pessoas no final da vida até costumam relatar que havia muitas coisas que gostariam de ter feito e não fizeram. E naquele preciso momento que estão até numa fase, pronto, muitas vezes de doença ou até mesmo de morte, costumam relatar, vão-lhes à mente e lembram-se muito daqueles sonhos de infância ou daquelas áreas que gostariam de ter trabalhado ou até de ter dito determinadas coisas a algumas pessoas não disseram. E não deixa de ser interessante, porque não é assim. O que eles dizem não é eu gostava de ter sido um CEO de uma empresa, eu gostava de ter ganho muito dinheiro, eu gostava de, sei lá, de viajar todos os anos, a toda a hora que eu quisesse. Não, muitas vezes são coisas principalmente dizem mais a essência, dizem mais à forma como nós sentimos as coisas, porque cada um de nós sente as coisas à sua forma. E é curioso que as coisas que realmente as pessoas mais se arrependem de não ter feito são coisas que até são simples, muitas vezes, mas que por alguma razão, e cada um deles vai ter a sua razão, elas naquela altura não o fizeram e o tempo foi passando. O tempo foi passando até que chegaram, obviamente, ao momento. Eu acho que há sempre altura para nós fazermos, nem que seja qualquer coisa, ou até mesmo antes da morte, mas é óbvio que há coisas que nós já não conseguimos fazer, não é? Ou porque a oportunidade já passou, ou aquelas pessoas já não estão junto de nós, ou nós próprios já não temos capacidade de as fazer, não é? A Elsa diz aqui que os compromissos horários de dar satisfação aos superiores hierárquicos, o convívio com os colegas de muitos anos, tudo passa a ser diferente. No entanto, não deixa de sentir uma liberdade de movimentos, uma liberdade de tempo, que por vezes até se torna tempo a mais, tal como agora, o dia parece ter 24 horas. Temos que ter a capacidade para conseguir ocupar o tempo e, especialmente, usar a companhia da família e viver a vida. Por acaso é interessante que a Elsa abordou aqui vários pontos interessantes, que é, primeiro, a liberdade, não é? Quando fala aqui da questão dos horários,
não é? Porque, obviamente, quando nós temos um trabalho, uma atividade profissional, mais ou menos liberal, há umas que são mais liberais, as outras que são mais formais, têm mais horários, têm coisas a cumprir. Durante aquele tempo nós estamos limitados, não é? Estamos limitados e apesar de, obviamente, até o facto de nós, por exemplo, agora estamos na pandemia e o facto de alguns de nós estamos a trabalhar em teletrabalho e podemos gerir o nosso tempo, que é um conceito novo para a sociedade, já está em andamento, que é a questão do flexi-working, que é nós trabalharmos de acordo com os horários que nós estabelecemos, desde que nós apresentemos resultados e que, obviamente, correspondamos com o nosso trabalho em termos de equipa. Isso é uma coisa que já estava em andamento até antes desta pandemia, é uma proposta ainda que algumas empresas estavam a colocar na prática, mas de certa forma vai de acordo com aquilo que a Elsa estava a dizer, não é? E até mais, por exemplo, quando eu falo na questão da pré-reforma, no tal período da pré-reforma, uma das coisas que se implementa muitas vezes é que, claro, alguém que tem 60 anos, 60 para cima, obviamente, não é que seja diminuído, mas pode ter horários diferenciados em relação a um jovem, não é? Porque pode, obviamente, poder optar por fazer outro tipo de horários, trazer a sua experiência, por exemplo, a uma equipa mais jovem, não é? E já não ter sempre aquela rotina que tinha há anos de fazer sempre a mesma coisa, sempre da mesma forma, e que pode ajudar até na própria fase de transição. E isto tem a ver com liberdade também que é importante para nós também crescermos. Que não é a mesma coisa de responsabilidade, porque nós podemos ter liberdade com responsabilidade e compromisso na mesma, no meu ponto de vista. Agora, obviamente, depois da reforma, se tudo correr bem, nós temos liberdade, não é? É uma diferença que a Elsa fala aqui, que realmente sente-se. Porquê? Porque atualmente, na forma como o trabalho está estruturado na nossa sociedade, não se sente essa tal liberdade ainda. Que é nós podemos conciliar várias coisas na nossa vida e o trabalho não ser uma coisa, ser mais uma função que está enquadrada na nossa vida e não ser a função principal da nossa vida. Não é? Porque não temos filhos, temos netos, temos as outras pessoas, temos atividades, temos outras situações, portanto, existe vida para além só de um trabalho formal, dependendo dos horários, né? Uns têm mais horários do que outros. E se nós sentimos que estamos a fazer um trabalho que é um trabalho mais para o prazeroso do que apenas para o cumprir, é claro que nós vamos ter muito mais vontade de estar a trabalhar e estar a fazer aquilo que estamos a fazer, não é? E se calhar até nem temos tanta vontade de nos reformar. Portanto, aí era outra provocação, mas que nos podia levar para outras coisas, não é? Porque o facto de nós às vezes termos alguma vontade mesmo de nos reformarmos também, é porque nós também não estamos a fazer exatamente aquilo que gostamos. Que é diferente de, obviamente, nós pensarmos que já trabalhámos muitos anos numa coisa, que podemos ter a oportunidade de realmente parar e não fazer nada durante uns tempos. Mas outra coisa é nós desligarmos completamente da nossa atividade, até muitas vezes desligamos mentalmente, da nossa atividade como pessoas, que vai para além da questão do trabalho e da questão profissional. Temos que ter a capacidade para conseguir ocupar o tempo e especialmente usar a companhia da família e viver a vida. É isso mesmo, Elsa, até porque assim, quer a gente queira ou não, esta fase da pandemia é o que nos está a confrontar um pouco. Não sei o que é que vocês acham, que é assim, nós estamos no trabalho todos os dias, embora possamos estar remotamente. Mas existem outras coisas na nossa vida, não é? O tempo pode ser ocupado também com outras coisas. E principalmente, o tempo pode ser ocupado connosco próprio também. Porque às vezes no dia a dia e na azáfama das coisas e das tarefas e dos trabalhos
e das funções e os transportes e tudo o que nós temos que fazer como rotina, também nos afasta um pouco, pensarmos em nós, voltamos para nós. Como é que está o nosso percurso de vida? Nós estamos a fazer também coisas que gostamos, estamos junto daqueles que gostamos, não é? Estamos a faltar, não é no sentido de repreensão, mas estamos a faltar com outras pessoas de quem gostamos e que elas também gostam de nós e também para elas é importante o contacto connosco, não é? Isso muitas vezes pode acontecer. Não estou a dizer que a gente não tenha que corresponder ao nosso trabalho para poder ter, obviamente, um outro conjunto de benefícios, não é? E as responsabilidades que assumimos. Mas elas não são tudo na nossa vida. E nós vemos agora, é um bom exemplo dentro, que é menos bom, da pandemia, que realmente existe vida, existe a vida que está inerente em todos os lados. E que fazem parte de nós também, não é? E às vezes até podemos descobrir coisas que ainda não descobrimos, não é? Será que eu tenho jeito para fazer, sei lá, coisas mais básicas, crochê, ou tenho jeito para comunicar em determinada área, poder fazer isto ou aquilo, não é? Mas de uma forma orgânica, ou seja, uma forma que vem de dentro para fora, não há algo só de fora, uma obrigação que eu tenho, não é? Só para dizer que eu estou a fazer, pronto. Eu tenho aquela obrigação, tenho aquela imagem mental, não, eu tenho que fazer alguma coisa, não. É algo mais orgânico, eu quero fazer porque eu sinto vontade de fazer e sinto que isso, e é curioso, às vezes até pode acontecer o paradoxo, eu nem dou pelo tempo, mas ele passa. Não sei se já vos aconteceu, terem que fazer uma atividade, que estão tão focados naquilo que estão a fazer, e estão a fazer atividade, o tempo está a passar, mas vocês nem sentem aquilo que estão a fazer. De tal forma estão focados, estão entregues àquilo que estão a fazer. E isso é bastante válido. Nós também pensamos que isso também é importante para ter na nossa vida. E isso é engraçado. Nem necessariamente nós temos que passar pela reforma para fazermos essa reflexão. Será que na minha vida há algumas coisas, ou algum momento, ou alguma atividade, ou algum projeto, ou alguma iniciativa que eu posso ter que me vai dar prazer e me vai preencher, né, o meu tempo, mas de uma forma natural, orgânica? Eu faço essa pergunta, ajuda-me. E às vezes tenho algumas respostas, outras vezes fico a pensar naquilo, até acontecer algo que me venha a dar algum indício que é para ali. Mas isso depois cada um de nós tem a sua forma de sentir e de se afinizar com as coisas. O que eu acho aqui importante é também não entrarmos numa de não, eu tenho que fazer porque tenho que fazer e tenho que ocupar o tempo. Não. É nós às vezes experimentarmos e perceber se é por ali que é suposto nós estarmos, é suposto nós sentirmos. Não sei o que é que vocês acham sobre isto, mas isto é uma coisa que eu às vezes penso um pouco sobre isso. Eu tenho sempre tendência a pensar nas coisas do ponto de vista isto está a fluir bem, é por aqui, estou-me a sentir bem, não estou, qual é que é o meu objetivo nesta situação? E quais são as pessoas envolvidas? Porque sei que isso também tem. E claro, vocês têm, obviamente, os vossos próprios pensamentos. Ok, a Maria Emília confirma que já está reformada, sim, há alguns anos, mas está reformada profissional, porque de certeza que com estas atividades todas é uma pessoa ativa e tem o seu espaço de atividade, que é aquilo que me parece, embora não a conheça. Antes do meu marido adoecer, a reforma permitiu-me viajar e fazer campismo. Pronto. E se calhar foi uma coisa que nunca pensou que iria fazer, não é? Ou que nunca teve tempo para fazer. E isso é interessante porque às vezes é quando nós temos tempo.
não é? Às vezes nós podemos ter vidas tão intensas, ou pelas circunstâncias das vidas, ou porque nós escolhemos assim, porque as nossas decisões na vida também nos levam-nos aos momentos e às situações e até àquilo que se vai acontecer no momento da reforma, não é? A nossa vida também, a forma como foi vivida e por onde passamos também nos leva a momentos diferentes no momento da reforma, não é? Outra coisa interessante que eu trazia aqui, que é, e vai um bocadinho daquilo que eu já comecei aqui a dizer, é as nossas trajetórias pessoais. E eu pus aqui duas palavras, que é falhanços e sucessos. Falhanços e sucessos, porque a nossa vida é feita de uma construção, não é? É de muitas experiências, uns mais do que outros, não é? Mas é por muitas poucas experiências que nós tenhamos, há sempre coisas que estão a acontecer, sempre. Há sempre desafios, há sempre coisas que vão surgindo, coisas que estamos à espera, coisas que não estamos à espera, coisas que nós prevemos, coisas que nós provocamos, e isso leva-nos a ter o que para nós é, e eu levo sempre para nós, não tanto para o sucesso para os outros, mas o que são sucessos para nós e o que são falhanços, ou seja, aquilo que realmente não funcionou mesmo. E até esses falhanços levaram-nos ou não a outros sucessos. Porque às vezes o facto de nós não enverdarmos por uma determinada via na nossa vida, não é? Leva-nos às vezes a viver outras coisas, e esse viver outras coisas leva-nos a outras coisas. Pronto, é redundante. Coisas levam-nos a outras coisas. Levam-nos a outros acontecimentos e outras vivências. E isso, a forma como nós vemos os nossos falhanços e os nossos sucessos, eu penso que também vai influenciar a nossa vivência da reforma. Porquê que eu digo isto? Se a minha vida foi algo em que eu passei a maior parte das experiências que eu procurei vivenciar e eu procurei viver, eu acho que quando eu passo pela reforma é mais uma fase como outra qualquer. Obviamente com determinadas características, mas ela vai ser mais uma fase, porque eu estou em evolução, eu estou a cumprir o meu destino. Pronto, agora está-me a surgir esta palavra, mas não é no sentido esotérico, mas eu no fundo estou atuante na minha vida. Eu não domino todas as variáveis da minha vida, obviamente. Há coisas pelas quais eu passei, embora eu tenha tomado decisões para chegar àquele ponto, mas nem sempre tudo o que acontece connosco só depende de nós, não é? Mas a verdade é que as coisas vão ocorrendo e nós vamos respondendo àquilo que está a acontecer. E a forma como nós chegamos à reforma, nós podemos ter uma visão mais determinista ou uma visão mais, eu não diria positivista, mas uma visão mais tranquila, mais solta do que é a reforma, não é? Porque a reforma é uma palavra que foi instituída, não é? A palavra foi uma palavra que foi instituída para simbolizar um momento. E o momento é relacionado com a atividade profissional ou a atividade que nós desempenhamos na vida, não é? E que naquele momento deixa de haver aquele vínculo. Mas eu posso ter vínculo, posso continuar o meu vínculo com N coisas à minha volta. E como bem já foi aqui abordado alguns pontos, com as pessoas, com a vida, com aquilo que nós vamos ocupar, e principalmente eu afirmo connosco próprios, não é?
com continuação da nossa evolução, e às vezes nós descobrimos outras facetas da nossa vida que nós não estávamos alertas, não tínhamos tempo, ou não nos dávamos tempo, não estávamos alertas, ou até ainda não era o momento de nós passarmos por isso, porque eu acho que a nossa maturidade, não é? O processo da maturidade, a maturidade vem muito das experiências pelas quais passamos e da nossa visão em relação às experiências e em relação às pessoas. A nossa visão, se calhar, quando eu tiver 66 anos, a minha visão vai ser diferente do que quando eu tinha 18 anos. A não ser que eu tivesse ficado parada no tempo, mas não me parece. Só se eu ficasse congelada, é que, pronto, era exatamente a mesma pessoa, exatamente as mesmas ideias, as mesmas experiências, mas não é isso que ocorre, não é? Portanto, a nossa visão mais lá à frente vai ser também um culminar de tudo o que já aconteceu connosco. Agora, eu acho que é sempre construtivo nós analisarmos as coisas às vezes com alguma antecedência, não é? Que é para quando passamos por elas, e quando há pouco falava, acho que era a Maria Emília falava, eu tinha um objetivo quando me reformei, não é? É sempre mais interessante nós pensarmos as coisas antecipadamente para depois podermos aproveitar e podemos realmente passar pelas coisas de uma forma mais tranquila. Ok, a Maria Emília também reforça, para mim as aulas no entusiasmo têm-me ajudado muito psicologicamente. Ótimo. Por isso é que vocês também permanecem neste objetivo também de saber mais, não é? Porque assim, nós poderíamos ficar fechados em casa e dizer assim, isto não tem, o que eu vou dizer, não tem nenhum juízo de valor, não é? Porque todas as opções são corretas a partir do momento que a pessoa escolhe. Estamos só a analisar. Mas, por exemplo, a pessoa pode ficar fechada em casa e dizer assim, não, eu agora já trabalhei muito na minha vida, não quero aprender mais nada, não quero fazer mais nada, e está no seu pleno direito. Isso é que é muito interessante, a tal liberdade que falávamos há pouco é super interessante. Agora, é tudo uma questão de expectativas, é tudo uma questão de objetivos pessoais e aquilo que nós queremos. O que é que dentro de nós clama por aquilo que queremos fazer. Não é? Uma coisa é certa, nós até estamos vivos, estamos entregues à vida, não nos podemos, quer dizer, a gente pode se aliar da realidade e da vida, e isso acontece em muitos casos, mas não deixamos de respirar até morrer, respirar, ter que comer, ter que viver, ter que mexer. Pronto, há casos mais complicados, mas ter que existir, não é? Agora, podemos existir de uma forma em aprendizagem, em melhoramento, em aprimoramento, perdão. Eu acho que não disse esta palavra bem, não é? Eu aprimorar, pronto, peço desculpa. Mas porque pronto, é um processo que nós começamos lá quando nascemos como crianças e damos o primeiro choro, não é? Nós damos o primeiro choro, depois da pancadinha, demos o primeiro choro e a partir desse momento começámos a respirar para a vida. E foi sempre um contínuo, não é? E vai ser assim um contínuo até a nossa morte, porventura algumas perspectivas até depois da morte, mas pelo menos até à morte nós estamos realmente sempre a aprender, sempre a aprender e sempre a ter uma oportunidade de aprender. Isso é que é o mais interessante. Às vezes uns podem ter mais a oportunidade que os outros de aprender, e isso também é uma realidade. Mas por isso é que eu acho que é tão importante nós aproveitarmos e estarmos atentos ao que está a acontecer connosco. E óbvio, claro, o facto de a pessoa aprender
aprender, e depois eu acho que as aulas também, depois também é interessante, também vejo que também tem a ver a questão do convívio, porque o convívio sadio com as outras pessoas também é super importante, nós não nos isolamos, porque nós não somos assim tão diferentes uns dos outros, nós precisamos mesmo uns dos outros. Uma coisa é a nossa liberdade individual, cada um tem o seu percurso individual, e é importante respeitarmos uns aos outros, mas nós precisamos também, aprendemos muito estando em grupo. E o facto de estarmos em grupo, também estamos em aprendizagem, não é? Que é o que às vezes, até em termos laboral, acho que seria bastante proveitoso as equipas de trabalho e a forma como hoje em dia se estruturam as coisas, se houvesse mais essa partilha genuína de saberes. Perdão, inclusivamente de saberes geracionais, entre gerações, que é os mais novos e os maiores. Porque somos todas pessoas, independentemente realmente da idade que temos ou da fase em que estamos, e podemos todos aprender muito uns com os outros. E isso leva-nos ao presente. O que é que eu estou a vivenciar? O que é que eu vivencio hoje? Como é que eu me sinto hoje? Pronto, ok. Continuamos com o tema da reforma, que é eu que me reformei. Houve aqui toda uma trajetória, já houve a fase da expectativa, já houve as mudanças, e hoje que estou em pleno período pós-reforma, como é que eu me sinto? O que é que eu me vejo a fazer, por exemplo, daqui a 1 ano ou 2? Pronto. O que é que esse período me trouxe? E como é que eu me sinto, principalmente? Porque há aqui a reforma foi uma mudança do meu percurso de vida, mas também foi ali um momento de novos rumos. Ou não, ou fiquei na mesma situação, mas não deixa de ter sido uma mudança na minha vida, não é? E agora o futuro. O que é que eu me vejo a fazer ou a não fazer? Quais é que são as minhas necessidades? Às vezes até quero voltar à atividade profissional, fazer outras coisas. Não quero curtir a vida e fazer outras, não ter horários e fazer as coisas que eu tenho para fazer. É interessante que nós vivemos, estamos a vivenciar já aquilo que eu já falei, já apresentei esse conceito, que é nós estamos a viver uma era da longevidade. Porque nós estamos a viver, em média, muito mais anos, e esta semana nós tivemos inclusivamente, não sei se já viram nas redes sociais, a capa da Vogue. A Vogue é uma revista da área da moda das mais, se não a mais, das mais conceituadas, e a capa deste mês é uma atriz bastante conhecida, que eu acho que é Judi Dench, acho que é esse o nome, que já tem uma idade avançada, e é capa onde costumam estar jovens de 20, 30 anos a promover as marcas. Temos uma jovem, uma nova jovem, maior de idade, na capa. Portanto, é assim, onde é que nós pensaríamos há uns anos, dentro das ideias destas da moda, que só dão importância mais ao pessoal jovem, onde é que nós veríamos realmente um destaque numa capa da moda com um maior de idade? Não é que isso, para mim não faz diferença, mas realmente, em termos da sociedade, ainda não há imagem da maioridade como algo normal, no sentido, a idade não define a pessoa como pessoa, ok?
Mas não deixa de ser interessante, porque para mim é uma conquista, de certa forma. Porque hoje em dia, e eu vejo e acho que isso vai acontecer, cada vez mais esse estigma vai diminuir, o gap vai diminuir. Porque nós vamos ver o processo de envelhecimento como um processo de envelhecimento ativo, porque as pessoas não só vão estar melhor, como vão fazer outras coisas, vão promover outras ações, e a idade vai ser só um estágio, como o facto de ser branco, ser negro, ser chinês, ter determinada cultura, é só mais um dado. Claro, obviamente, que com as suas condições, um jovem tem determinadas condições até físicas, a maior pode ter outras, mas é assim, a questão é que nós somos todo um contínuo, nós não somos só criança, jovem ou maior, nós somos algo que está em constante construção. Isto na minha forma de ver, e sei que há várias pessoas que partilham desta minha forma de ver. Agora, às vezes é preciso passar algumas gerações para que toda uma sociedade veja, primeiro assuma, olha-se no espelho e assuma-se que existe um processo de envelhecimento. Ele é inegável. Ele pode ser mais ou menos diminuído pela ciência, e vai ser, mas é uma pessoa, ela existe. Uma coisa que me chocou um bocadinho, realmente, agora nesta coisa da pandemia, vou partilhar convosco, vou ter visto uma das entrevistas na televisão a dizer que, ou até já a afirmação que um chefe num político disse que os velhos, pronto, entre os novos e os velhos e os adultos, que, pronto, os velhos que já viveram muito, velhos ou os maiores, pronto, já viveram muito, portanto, já não tinham, entre uns e outros, o ideal é, pronto, darmos prioridade aos mais jovens. Eu não vejo as coisas dessa forma e acho isso até um bocadinho afronta, porque é assim, uma coisa é alguém, e atenção, isto é a minha opinião, é? Isto, alguém, se eu for uma pessoa maior de idade, eu própria digo, sim senhora, eu abdico do respirador ou do ventilador que me está a ligar à vida em prol de outra pessoa, e isso é uma decisão individual, e eu até concordo plenamente, e é uma decisão pessoal, e ele tem todo o direito de o fazer, e até acho nobre. Agora, dizer que vamos priorizar porque o outra pessoa já está numa idade maior, isso é discriminação, no meu entender. Mas antes esta visão, porque nós somos um contínuo. Nós não somos só o nosso corpo biológico. Nós somos uma pessoa, um ser, uma essência. E todos têm direito à vida, não é? Independentemente em casos extremos, obviamente, se calhar às vezes há que tomar decisões, mas não vamos tomar isto como por atacado. Sim, tu estás nesta classe etária, vais, o outro não. Quem decide isso não pode ser alguém de fora, tem que ser a própria pessoa. Obviamente, tirando casos em que a própria pessoa não pode decidir, mas isso, até existem hoje em dia mecanismos como o testamento vital e outras situações em que a própria pessoa ainda pode decidir situações, condições, potenciais condições futuras suas. Agora, é um bocadinho redutor esta visão, mas isto, claro, não entender. E só para finalizar, mas se quiserem deixar alguma coisa, já sabem, digam, façam aquilo que eu estou a falar. A última questão que eu queria pôr aqui, porque este tema dava para falar muito, era a planificação e concretização. E aqui vou puxar um bocadinho a brasa sardinha, porque isto tem muito a ver também com a questão do coaching, que é os metas, os nossos objetivos. E eu com isto que vou dizer, não quero dizer que a proposta seria simular uma obrigação quando nós estamos inseridos numa instituição ou estamos a restringir-nos a nós a novas regras. Não é nesse objetivo, não é nesse sentido. Mas, claro, que ajuda
tal como eu disse há pouco, nós pensarmos sobre isso, como é que nós queremos aproveitar pronto. Queremos aproveitar a nossa vida quando há uma fase que acaba. E vocês já falaram muito bem, algumas de vós fazem outras atividades, vêm para a universidade, com certeza que se calhar até estão envolvidas em algum grupo de voluntariado ou fazem outras atividades, não é? Isso ajuda-nos a ter aquele sentido de propósito e a ter também um gosto pela vida, não é? Porque quando nós estamos desmotivados, a desmotivação leva-nos muitas vezes ao cansaço. E o cansaço leva-nos a ver as coisas preto ou branco. É assim, ou está bom ou está mau, ou é positivo ou é negativo. E a vida não é assim, não é? Como vocês, obviamente, já viveram mais tempo que eu, podem comprovar, a vida não é assim. A vida é feita de várias coisas, não é? De várias fases, de várias. E como nós estamos em contacto direto com as outras pessoas também nos trazem novos dados e novos acontecimentos da nossa própria vida, as coisas não são lineares. Agora, o que pode ser linear e o que pode ser muitas vezes planeado são coisas que dizem respeito a nós, aquilo que nós realmente queremos dizer. Eu já abordei várias coisas aqui ao longo da aula, mas o combate que eu acho quando vejo aquela imagem às vezes de alguém que está sentado num banco e está prostrado e com um olhar vazio é o cansaço. E o cansaço não é só físico, o cansaço às vezes não é só não é só o cansaço de uma vida inteira de trabalho, é o cansaço de estar desmotivado, de não encontrar sentido para a vida, de não encontrar, não achar que a sua vida e o seu ser é importante, não é? Mas isso cada um de nós tem a dose certa daquilo que o faz motivar e é diferente de pessoa para pessoa, não é? É óbvio que nós podemos todos animar uns aos outros, podemos todos, a coletividade às vezes ajuda, o facto de nós estamos num grupo, estamos inseridos em algum meio, ajuda-nos e impulsiona-nos para a frente. Isto é como aquelas palestras motivacionais que eu às vezes tenho assim um bocadinho... Tenho uma certa desconfiança, porque dão-nos uma pilha inicial, nós ficamos completamente entusiasmados e completamente animados e vamos fazer, e agora? E depois, passado um dia, quando nós deparamos com a realidade e às vezes com decisões que temos de tomar ou ações que temos de tomar, podemos nos propor, nós pensamos, como é que eu vou fazer isto? Não me apetece. Se eu deixar isto para, sei lá, depois e tal, melhor eu ficar quietinha, vou ver a televisão, fazer qualquer coisa. Ou seja, a automotivação, né? Eu não vou dizer nada de novo, não é? Mas a automotivação depende muito de nós. Mas ela pode ser fomentada não com obrigações, mas com prazeres, com coisas que nós podemos procurar, que nos preenchem, que nos fazem esquecer o tempo, no sentido positivo, mas que nos fazem bem e estamos a aprender, não é? A Elsa está aqui a acrescentar, para aprender também temos de estar predispostos a isso, claro. Se nos fechamos no casulo, a predisposição para a aprendizagem e não só refugia-se nos vizinhos. Mas às vezes até o facto de nós estarmos com os vizinhos nem é mau, porque não estamos só connosco. Depois às vezes estamos só connosco e é pior. É pior, quer dizer, quando estamos numa condição de depressão, uma condição mais solitária, porque o estar connosco sozinhos às vezes não é mau, não é? Mas estamos os nossos pensamentos mais intranquilos é que não é assim tão bom. Agora sim, para aprender também temos de ter predisposição. Isso é um ponto super importante, Elsa, não sei, porque é assim, nós também não podemos forçar os outros ou nós próprios a passar por coisas que também não queremos.
Agora parece que eu disse uma coisa assim, um paradoxo, um contrassenso. Então, mas afinal, temos que fazer alguma coisa ou devemos nos propor a fazer coisas e depois agora a Sónia está a dizer que afinal, mas espera aí, mas também não temos obrigação, não podemos ser obrigados a fazer. Claro, porque se nós fizermos as coisas obrigados, nós vamos desistir daquilo passado 2 dias. Ou nem sequer vamos dizer-nos para nós próprios, vamos mentir e dizer assim, não, eu vou fazer isto e tal, mas depois vai acabar por ser a mesma coisa que aquele trabalho que eu já fazia mata de anos e estava farta de fazer aquilo. E eu até fazia aquilo bem. Obviamente tem que haver alguma afinidade e às vezes até naquele momento posso estar num momento emocional em baixo, o que eu preciso muitas vezes, se calhar até é sair, fazer uma atividade ao ar livre, tirar da minha mente aquele loop, muitas vezes que nós entramos de pensamentos, de desilusão, de baixa autoestima, e depois aí tudo bem, eu arrebito um pouco e percebo, não, mas se calhar eu preciso fazer qualquer coisa, eu gostava de fazer isto ou aquilo. Agora, obviamente tem que haver uma afinidade com aquilo que eu vou fazer, não é? Tem que haver uma predisposição, eu tenho que gostar, ou pelo menos eu tenho que ter curiosidade, ou que eu tenho que me despertar alguma coisa para o que eu vou fazer. Eu, no início até posso dizer assim, vou perder tempo nisto, mas eu até gostava de saber como é que isto se faz. Pronto. E às vezes até vamos, inicialmente, nem vamos muito predispostos, mas acabamos por gostar, porque percebemos que existe aquela afinidade e que aquilo até nos vai trazer prazer e acabamos por fazer. Não é? Acabamos por ingressar e isso até acontece de forma normal, não é? É preciso fazemos isso quando é depois da reforma, não é? Há muita coisa que nós nos afinizamos e que poderia ser interessante nós fazermos. Às vezes é que não tomamos a decisão de fazer ou não planeamos, não colocamos aquilo como meta em algum momento da nossa vida nós fazemos. Senão depois acabamos por ir ao final da nossa vida e assim, podia ter feito aquilo e não fiz. Passou a oportunidade. E isso pode ser coisas mais simples, ou pode ser, por exemplo, estar mais com pessoas que nós amamos e gostamos, e às vezes com o trabalho e com as responsabilidades nós também não priorizamos estar com essas pessoas, por exemplo. Até podemos ter na nossa mente, eu devia estar com e não sei quantos, mas depois acontece mais qualquer coisa, ou nós arranjamos alguma desculpa e acabamos por não estar com as pessoas e o tempo vai passando. Não é? Planos até podem ser feitos, planos mais ou menos estruturados, quase todos os temos. Elsa, mas às vezes não temos todos. Eu acho que aqui eu não acho que todas. Uma coisa é a pessoa já ser de si, gosta de planear e planeia, mas nem todos nós planeamos. Eu essa por acaso aí não concordo. Não sei o que é que as outras pessoas pensam. Nem todas as pessoas planeiam. Existem pessoas que deixam pura e simplesmente a vida correr. A coisa corre. Vamos lá ver que é diferente da pessoa ser um espírito aberto, liberto e tomar as suas próprias decisões e não ter que ter a vida toda estruturada. Não é disso que eu estou a falar. Agora, estou a falar de planear, de eu pensar sobre as coisas e tomar decisões quando quero fazer as coisas. E planear. Porque às vezes há coisas que nós nem sempre, por exemplo, se eu quiser fazer uma viagem, eu quero muito fazer uma viagem à Grécia. E por acaso até é verdade. Eu gostava muito de ir à Grécia, mas se eu não planear, por exemplo, juntar dinheiro para ir à Grécia e manter-me firme no meu propósito. Isto é um exemplo banal, mas se calhar não é assim tão banal, que é assim, se eu não me programar, porque eu sei que vou precisar de X tempo até conseguir viajar. Se tiver o dinheiro todo, ótimo, mas pronto, posso não ter. Então tenho que me planear, ou então pelo menos assim, sim, eu gostava de ir, mas entretanto houve uma televisão nova que eu queria comprar e comprei,
ou então queria muito, mas pronto, entretanto, entre outras coisas. E eu, pronto. Ou então, eu tentava planear, mas realmente tive uma necessidade, estragou-se o meu frigorífico. E eu tive que comprar um novo frigorífico. Tudo bem, foi algo que eu não tinha planeado. Mas se calhar, se eu quero muito viajar à Grécia, eu vou demorar mais tempo, porque eu tive um percalço. Mas vou continuar a me olhar dinheiro para ir à Grécia. Qual é a importância disto, de eu ir à Grécia? Só é a importância, só eu é que posso avaliar o quanto para mim é importante ir à Grécia. Porque se calhar a Grécia sempre foi algo que eu sempre desejei ir, trabalhei muito a minha vida e nunca me dei esse prazer de ir. E se calhar aquilo para mim é super importante. Ou não, ou pode haver pessoas que vão à Grécia como vão a outro país e aquilo é mais uma viagem. Mas para mim, se calhar, não. Aquilo era mesmo a minha viagem de sonho da minha vida. E eu não fui. E depois, qual é a importância que isso tem? Depende para cada um. Da vida de cada um. Depende. E quando esses planos existem, de repente é impossível serem concretizados. Olha, não tinha visto a parte, mas já respondi. Planos nós temos, quer dizer, os planos existem para nós, é como a palavra diz, planificarmos. Temos uma previsão. Nós colocamos marcos para atingir uma meta. Se as coisas que nós fazemos para tentar atingir a meta, aquelas coisas que só dependem de nós as fizermos e mesmo assim não acontecer, se calhar não dependia de nós. Houve mais qualquer coisa pelo meio. Havia aqui expectativas em que realmente quando fosse chegar à fase de aposentadoria ia ter um descanso merecido, mas não aconteceu. E se calhar, obviamente, dada a situação grave, não dependeu da pessoa. Não é? E no entanto, essa pessoa pensou nisso, tinha esse foco, até queria. Pronto. Não é comparável com esta questão que eu estava a dizer da viagem, porque pressupõe uma planificação mais concreta. Mas aconteceu, não dependeu da pessoa, mas isso não invalida que a pessoa pense nisso e planifique para aumentar as chances que isso possa vir a acontecer. Porque é muito fácil a gente com o tempo e com as coisas que vão acontecendo e às vezes com um certo nível que nós temos de autocorrupção. Nós dizemos assim, não, pois eu gostava muito e tal, e queria, mas em concreto, nós fazemos pouco para alcançar esses objetivos. Porque a intenção não nos leva à concretização. E nós falamos muito disso no coaching, que é, primeiro nós precisamos clarificar o que é que está em questão. E depois de clarificar, nós achamos o eureka. Não, é isto mesmo. Se nós quisermos alcançar isso, nós vamos colocar metas e vamos medir até atingir isso. Não é? Portanto, isto aplica-se a qualquer coisa na nossa vida. Não tem que se aplicar só ao ponto de vista profissional, ou aplica-se a qualquer coisa na nossa vida. E não é uma coisa só de ter um briefing XPTO, de consultadoria no papel. Não. São coisas internas, às vezes nossas. São fases que nós passamos e que nos predispomos a passar, mas nós estamos no comando, nós estamos a controlar e estamos a acompanhar o que está a acontecer. E nós já fazemos isso na nossa vida. Todos nós tivemos sonhos e coisas que fizemos na vida que se concretizaram porque nós colocámos energia nisso. Outras nós recebemos, não é? Ainda assim pode ser questionável se de forma indireta os provocarmos. Mas, de forma direta, houve muitas coisas que se nós não tivéssemos posto à ação, não é? Se vocês não se tivessem inscrito na universidade, nós não estávamos a ter esta conversa aqui. É tudo uma questão de causalidade. Mas vocês vieram porque quiseram. Não é? Houve um movimento, houve uma necessidade. Olha, a Maria Emília diz bem, eu tenho necessidade de planear. Pronto, isso depois cada pessoa, aqui não é quem é que tem o melhor método, é
A questão é como é que eu conduzo a minha vida, quais são os meus objetivos por trás dessa condução. Para quê? Para eu aprender, não é para eu ganhar um prémio de sucesso ano 2021. Até posso ganhar e pode ser merecido, mas é para, acima de tudo, nós crescermos como pessoas e não caímos muitas vezes naquilo que eu falava há pouco, na desilusão. Chegamos ao final da vida e pensamos, mas afinal eu queria ter feito aquilo e não fiz. Ou então, passámos o resto da nossa vida, obviamente que sei que não é nenhum dos vossos casos, não estamos a dizer isso, mas em estado depressivo, em desânimo, em baixa autoestima, achamos que já não temos valor para nada, porque isso não é real. Não é, isso é meio ilusão, porque nós, independente de qualquer papel que nós desempenhamos na nossa vida, seja a nível familiar, seja a nível profissional, seja a nível o que for, nós temos muitos recursos, temos recursos que nós nem chegamos a colocar todos na mesa, não é? E nós, quando é que isso se evidencia mais? Nas alturas de crise, nas alturas extremas. Mas nem sempre as alturas extremas, isto é uma reflexão que eu faço, são as ideais, porque nós passamos por muita coisa do ponto de vista emocional, não é? Que nos faz não nos sentir bem, porque estamos pressionados. Quando nós fazemos isso já como um hábito mais entranhado na nossa vida e de forma mais orgânica, eu estou a pegar muito orgânico, mas é a palavra que me vem. Quando nós utilizamos isso de forma mais orgânica e natural, mas isso não é algo, às vezes, não é algo que surge assim também de um momento para o outro. Nós podemos já ter essa predisposição a ser assim, mas é algo que também tem que se construir. É algo que também temos que desenvolver, trazer à luz, não é? E isso faz-se no dia a dia. Quando eu dizia que quando nós chegamos à fase da reforma há todo um percurso, o que eu quero dizer é há todo um conjunto de vivências que nos leva a viver aquela fase de N formas. E independente das circunstâncias, obviamente, porque há circunstâncias e circunstâncias, mas independentemente disso, a forma como também nós passamos também tem a ver, isto na minha perspectiva, e gostava que vocês até também contribuíssem. Nós estamos quase a acabar a aula, mas porventura acho que até é interessante, e se quiserem até depois escrever ou continuarmos numa outra aula, nós podemos fazer. E só acabando aqui com a Dália, que diz, para mim a reforma deu-me liberdade, depois 5 dias da semana saía de casa às 8 e regressava às 20. Às 8 da manhã, regressava às 20. Ou mais, durante 42 anos, agora tenho tempo para tratar de mim. Mais nada. Estou a brincar, mas é verdade. Mais nada. E isso é uma conquista, não é? Quer dizer, felizmente já houve pessoas no passado que se debateram pelo conceito da reforma. E nós também usufruímos desse empoderamento, digamos assim, ainda que tenha muitas nuances e coisas que a gente não concorda, que poderiam ser melhores e tudo isso. Mas ainda bem que nós temos essa possibilidade e que usufruamos dela. No meu ponto de vista, é isso que a gente tem, porque nós somos muito mais do que os papéis que nós desempenhamos. E viva a liberdade. Liberdade acima de tudo. Bem, eu não estou aqui tipo politizada, mas estou a brincar com a palavra, mas é verdade. Eu dou muita importância à liberdade e acho que nós devemos ter liberdade, porque assim, trabalhar das 8 às 8 da noite é assim, é dose. É dose. Não é? E muitas vezes, às vezes, a pessoa nem tem os intervalos, ou não usufrui dos intervalos estabelecidos até por lei, por medo de represálias e por outras situações, mas assim, o nosso corpinho e a nossa mente depois ressente-se disso, porque nós não somos máquinas. Nós desempenhamos muitas funções de máquinas, mas nós não somos máquinas, somos humanos.
E felizmente que venham as máquinas nesse aspecto e nos venham auxiliar em muitas tarefas que são mais rotineiras e nos deixa as tarefas mais do ser e do fazer e do pensar e do decidir para nós. Porque realmente estar sempre a fazer o mesmo trabalho durante N anos, sempre a mesma coisa, sem poder experimentar até fazer outras coisas, sempre no mesmo ambiente, sempre com a mesma coisa, é algo que a nossa sociedade, tinha mesmo que rever, porque robotiza-nos. Nós queremos fazer ser um robô quando nós não somos um robô. Nós somos seres humanos. E pronto, aí realmente é um corte muito grande da nossa liberdade do ser e da nossa essência. Meus amigos, 1h30 de aula. Eu acho que este tema é super interessante. Não sei o que é que vocês acham, porque depois daqui da reforma há derivados, há envelhecimento ativo, há longevidade, há muitas coisas que se pode falar. E eu agradeço imenso a vossa participação. Mandar-vos um beijinho. Tem a referência aí escrita de um filme bastante interessante, se chama O Estagiário, que é com o Robert De Niro. Não sei, provavelmente já alguns de vocês já viram. E conta a história de um estagiário que é um maior de idade, que está reformado e vai se candidatar a ser o assistente pessoal de uma rapariga que é toda CEO, toda XPTO de uma empresa de venda de produtos online, e vai ser muito giro, não vou contar que nem que é, vai ser muito giro a convivência dos dois e o quanto aquele estagiário, de uma forma super tranquila, mas com toda a sua experiência, contribui para uma dinâmica em que os dois acabam por ser parceiros e acabam por aprender um com o outro. Portanto, o filme é bastante interessante para quem ainda não viu. Está aí o trailer, está aí que eu deixei. Depois tentem buscar o filme. O filme é um filme bastante conhecido. Tentem buscar o filme porque acho que vale muito a pena para reflexões e postura para reflexões internas sobre esta temática e é super interessante. Então vá, muito obrigado e um bom resto de tarde a todas e muita força nesta fase. Tá bom? Obrigado.